Fala galera, Gui Teles na área, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago análises on-chain e análises gráficas do mercado de criptomoeda todos os dias da semana. Então, considere se inscrever para você ser notificado assim que o vídeo for pro ar. Vamos ver como que tá esse mercado hoje. Vamos dar uma olhadinha, analisar o mercado no geral. Vamos só ver aqui antes o que está acontecendo no mercado geral de cripto. A gente vê que nas últimas 24 horas o mercado tá subindo um pouquinho. A gente tem BTC subindo, Ethereum subindo, tá todo mundo subindo, tá vendo? Tá um pouco verdinho. Claro que no semanal não, né? Nas últimas 7 semanas. Quando a gente olha no CoinMarketCap, ele é um pouco diferente do gráfico que a gente tem para análise gráfica, porque aqui ele considera 24 horas e aqui 7 dias, né? São os últimos 7 dias. Então, tá todo mundo subindo, o mercado inteiro subindo, mas está subindo bem de leve mesmo, uma retomadinha bem tímida, nada muito agressivo não. Mas vamos dar uma olhadinha como que tá na análise gráfica, né? A XS já está em 21, está derretendo. Cara, tem um ativo que ele é muito legal, que eu estou bem de olho pro próximo bull market. Não acredito que seja o momento de entrar nesse ativo, mas é um ativo que ele promete bastante. A ideia é muito legal e é um ativo que ele sai um pouco do universo digital e ele vem para o universo físico, que é exatamente a Helium. Eles têm um hotspot para IoT e IoT, a grande dificuldade disso ser implementado no dia a dia, disso realmente ser uma tecnologia que entre em vigor, que a IoT é a conectividade das coisas, né? Que aí seriam vários aparelhos. Então você tem robô dentro de casa, você tem carregador de carro na rua, você tem parquímetro, várias coisas que precisam de uma certa comunicação. E a dificuldade desse sistema, de toda essa integração no mundo real, é que é muito caro as antenas, é muito caro a infraestrutura para você ter realmente o IoT funcionando nas cidades. E como a Helio ela faz de uma forma que cada pessoa, cada casa, por exemplo, possa ter um roteador e ele monetiza essa casa que tem esse roteador, ele acaba barateando essa infraestrutura da rede. Então, para você ter essa rede de IoT com a Helio, acaba sendo mais fácil do que a gente ter uma empresa que construa várias torres espalhadas pela cidade para colocar essas antenas. Então, esse é um projeto bem interessante. Assim, o conceito dele é muito legal e há uma demanda para ele. Mas, claro, agora a gente está vivendo em um bear market, então, claro que o projeto está derretendo, ele está indo praticamente a zero, vamos dizer assim. Se ele se provar no tempo, se provar durante esse bear market e o projeto continuar, a equipe continuar desenvolvendo o projeto, vai ser um ótimo projeto para o próximo bull market. Mas, claro, acredito que isso daí vai levar um tempinho ainda para a gente chegar numa alta desse tipo de ativo. Mas é um ativo para ficar de olho aí. Então é um ativo que eu estou bem de olho lá para 2023, 2024, para a gente ver como que ele vai estar. Mas o bom do bear market é você acompanhar os ativos também para entender se o time continua desenvolvendo, se a empresa continua desenvolvendo, se o ativo ele está sobrevivendo no bear market, porque a gente tem ativos que vão sumir do mapa. Por exemplo, Terra Luna sumiu do mapa. Não acredito que esse ativo vai voltar para o mapa. Então, tem que ficar de olho. Mas é um ativo interessante. Só para colocar aí e ficar de olho, beleza? Mas não é momento de entrar nesse tipo de ativo. Como eu falei ontem, agora não é momento de estar exposto a altcoins, nenhuma altcoin. Então, eu não recomendo esse tipo de ativo no momento. Beleza? Gráfico do BTC na tela, vamos dar uma olhadinha aqui.
Falei sobre esse candle de reversão aqui ontem, falei que era um candle muito bonito, interessante, bastante volume, a maior parte desse volume foi comprador e eu não consegui entrar pelo meu setup. Eu sei que eu estou abaixo da média 56, então eu estou num período mais provável para perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Veja, a média 56 está aqui, mas eu continuo operando, buscando pullbacks para o preço continuar caindo. Então, pelo meu setup, eu deveria ter entrado no fechamento desse candle aqui, só que eu não entrei porque eu estava viajando e eu não tinha acesso para conseguir entrar no mercado. Eu vi o candle formando, mas infelizmente não consegui entrar. Retornei de viagem no domingo, mas no domingo eu não operei. E ontem, como eu falei para vocês na análise de ontem, como formou esse candle vermelho aqui, chegou perto do fechamento do candle de reversão, eu entrei nesse candle aqui na data de ontem mesmo, porque no meu setup eu já teria entrado no fechamento desse candle aqui. Eu entrei nesse candle porque enxerguei como uma segunda oportunidade que o mercado me deu de poder entrar no mesmo valor que era esse candle aqui. Por que que eu entrei? Porque a gente tem esse candle de reversão, a gente teve bastante volume, estamos longe da média 56, estamos longe da linha de tendência de baixa. Isso, claro, pode cair mais? Pode cair mais. Pode ficar mais longe do que essas linhas? Pode ficar mais longe do que essas linhas. Sempre vai poder passar do momento ali que você espera. Mas, no geral, o mercado ele tende a contrair um pouco toda essa queda. Deixa eu só desenhar aqui. Ele tende a contrair toda essa queda e próximo da média 56, ou passar a média 56 e ir até a LTA para depois ele entregar mais queda. Eu acredito que ainda vem mais queda aí pela frente, acredito que a gente possa sim buscar os 20 mil dólares. E pensando nisso, vejo que aqui é apenas um pullback. Pode ser um pullback até aqui, como pode ser um pullback até a LTB. Não sei até onde vai esse pullback, por isso que eu analiso diariamente para tentar identificar um padrão de enfraquecimento desse pullback indicativo de que vai cair mais. Então, estou tentando surfar essa altinha aqui, não sei até onde vai essa alta e não sei também se essa alta não vai entregar mais queda aqui pela frente. Não dá para saber, mas dá para você se preparar para o mercado. Dá para você se preparar se o cenário é o A ou se o cenário é o B. E como que a gente se prepara? Se for o A, eu estou exposto no ativo, eu entrei no ativo, eu estou exposto no ativo, eu vou tentar surfar essa alta. Se for o B, eu aceito tomar um loss na perda da mínima desses candles aqui. Então, só marcar aqui, ó, como eu entrei ontem em 3, foi em 3.020, eu acho, ou em 30.020, alguma coisinha assim. Eu entrei mais ou menos por aqui. Eu aceito tomar um loss até a perda da mínima desses dois candles aqui, que é de 5%. Então, se o mercado for para o A, eu vou estar posicionado. Se o mercado for para o B, eu simplesmente estou out do mercado. Eu aceito esse loss de 5% e fico fora do mercado. O porquê que eu aceito esse loss e eu saio do mercado? Porque significa que se o mercado ele vir aqui e ele começar a querer perder esses fundos aqui, significa que está tendo um enfraquecimento dessa força compradora. Essa força compradora é quem faria esse pullback para ele chegar até a média 56. Como a força compradora está enfraquecendo, não tem por que eu ficar exposto no mercado. Significa que a força vendedora ela vai entrar mais forte do que a compradora no mercado. Então, eu preciso sair do mercado. Por isso que eu falo, não importa em que momento você esteja do mercado, seja em bull market, seja em bear market, seja em distribuição, em consolidação, em lateralização, não importa em que momento você esteja do mercado. Você sempre, eu vou até puxar a câmera aqui para mim, anota isso daí, coloca isso no papel. Você precisa ter uma estratégia para os dois cenários, para ambos os cenários, para se o mercado seguir aquilo que você acha que ele vai fazer
ou se ele não seguir aquilo que você acha que você vai fazer. O maior erro é você ter uma única estratégia, que seja comprar o ativo e holdar, e falar que você é holder do ativo. Cara, você não pode ser holder do ativo. Entenda que você ser o holder do ativo, você pode ver seu patrimônio derretendo 80% em alguns meses, e aí você vai ter que esperar uma grande retomada de alta para você simplesmente zerar a conta. Então, ser holder do ativo é muito complicado. Você só pode ser holder se você tiver muita, mas muita grana. A gente está falando de milhões investidos nesse ativo, aonde que para você movimentar isso acaba sendo complicado, você tem muito imposto para pagar. Então, essa movimentação acaba te atrasando um pouco. Aí sim, você pode ser holder do ativo. Mas se você não tem milhões investido naquele ativo, não faz sentido nenhum você ser holder, porque você vai estar sujeito a um derretimento de patrimônio, você não sabe se aquele ativo ele vai perdurar ao longo do bear market, por exemplo. Tem ativos que não vão sobreviver ao bear market. Terra Luna é um grande exemplo que a gente tem de que era um puta de um ativo, tinha uma puta de uma comunidade, tinha um puta de um planejamento, toda teoria por trás da Terra Luna era excepcional. A Luna Foundation tinha, muita reserva. Os caras até tentaram salvar o protocolo com a reserva que eles tinham, mas eles acabaram fazendo uma cagada aí. Mas o tema desse vídeo não é sobre Terra Luna. Então, cara, por mais que o protocolo, onde eu quero chegar é que por mais que o protocolo ele seja bom, que ali o white paper do negócio seja filé, que você olhe para aquilo e você fala, cara, esse projeto aqui tem futuro, que é o que eu acabei de falar da Helium, não faz sentido você segurar essa parada durante um bear market, porque no bear market todos os ativos vão ser colocados a fogo mesmo. O mercado vai testar. O que aconteceu com a Terra Luna foi simplesmente uma corrida que houve pelo ST e aí, cara, desencadeou a maior catástrofe na Terra Luna. Então tem que tomar cuidado, porque não é porque um fato nunca aconteceu que ele nunca vai acontecer. Não é porque Terra Luna nunca colapsou durante todo o período que ela estava subindo que ela não pode colapsar. E isso eu falo para todos os ativos. Isso eu falo para BTC, isso eu falo para Ethereum, isso eu falo para Solana, qualquer ativo. Claro, a gente tem BTC que já se provou ao longo do tempo. Então a gente já tem desde 2000, a gente já teve 4 ciclos de baixa, desde ali de 2010, foram 4 ciclos de baixa, se eu não me engano, e ele já se provou ao longo desses ciclos. Mas isso não quer dizer que ele sempre vai ser assim. A gente não sabe se vai acontecer alguma cagada na blockchain, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu não recomendo que você holde o ativo durante um período de baixa. Um período de bear market é muito complicado, porque entenda que até grandes companhias vão sofrer durante um período de bear market e grandes companhias vão deixar de existir. Por exemplo, a gente está tendo ciclos aí de mercado que a gente vê Netflix sendo testada, colocada a fogo, tem Uber sendo testado, a gente tem Airbnb, a gente tem várias empresas sendo testadas a fogo mesmo para ver se elas vão sobreviver. E não serão 100% das empresas que vão sobreviver no bear market. Então tem que tomar muito cuidado com esse termo de eu sou holder. Porque eu vejo muitas pessoas presas no topo do ativo e falando, é porque eu sou holder de AVAX, eu sou holder de NFT, eu sou holder de... Cara, sempre essas pessoas que são holder é porque elas não têm estratégia de saída do mercado. Quem está tomando, por exemplo, se a gente puxar aqui, ó, BTC, vamos falar, desde o all-time high que a gente teve, quem está tomando aqui, ó, mais de 30%, vamos falar dessa região aqui, ó, mais de 30% de prejuízo no BTC, quem está tomando mais de 30% de prejuízo no BTC, cara, essa pessoa está vendo o patrimônio dela desvalorizar e essa pessoa está errada no mercado, porque ela poderia ter saído aqui, aceitado um prejuízo super grande de 30%,
mas ter aceitado essa queda de 30%, colocar esse loss, esse prejuízo no bolso, para depois você se recuperar no mercado. Porque saca só, da onde que estamos hoje, só para retomar até essa região aqui de 30%, o mercado, o BTC tem que subir quase 60%. Então é muito. E para ele subir até o all-time high dele, é 130%. Da onde que a gente está hoje, para o BTC atingir o all-time high, ele tem que subir 130%. Ou seja, a pessoa que está presa no topo do BTC, falando que ela é holder do BTC, ela tem que esperar o mercado andar mais de um ano para ela ver simplesmente o patrimônio dela zerando, a conta zerando. Para daqui um ano ela ver se ela vai conseguir ter lucro ou não. Se essa pessoa tivesse saído nos 30%, aceitado os 30%, se ela entrar no mercado hoje, só com 58%, ela já chega, ela já se repaga o que ela perdeu nessa queda de 30%. Então entenda que é complicado você falar que você é holder do ativo. Isso pode fazer com que você passe anos e com que você canse do mercado. Porque, saca só, quem não saiu aqui em 30%, cara, ficou com o cookie na mão na hora que o negócio bateu aqui, ó, em 50% de prejuízo. E na hora que o negócio derreteu até aqui, ó, 63% de prejuízo, cara, essa pessoa ficou sem dormir. E se o mercado cair mais ainda, se a gente for buscar lá os 20 mil dólares, ela vai ver o patrimônio dela derretendo 70%, só porque ela é holder. E se a gente bater os 20 mil dólares, ela vai precisar esperar o mercado subir 240%. Então, não vale a pena você ser holder se você tem menos de milhões investido no mesmo ativo. Isso não compensa. Eu defendo muito essa tese e eu aplico isso a mim. Eu não sou holder de nenhum ativo. Porque para mim ainda não compensa ser holder do ativo. Eu prefiro vender o ativo. Como eu já falei, eu saí do BTC em 52 mil, exatamente nessa região aqui da perda do suporte. E desde lá eu não tenho mais carteira. Minha carteira não está mega dividida em vários ativos, não, tá tudo dolarizado e eu vou tentando surfar esses pullbacks aqui com uma pequena fração da carteira. Então tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar cuidado de não ser holder do ativo. Mas vamos lá, voltando aqui para o cenário de que de que teve esse sinal aqui de entrada na semana passada, a gente está exposto aí no ativo nessa próxima semana. E eu aviso, eu dou até uma ênfase nisso. Eu estou exposto no ativo na próxima semana. A hora que o mercado começar a fraquejar, a hora que eu começar a ter indicativos de que a gente está sobrecomprado na RSI, de que a gente está tendo força vendedora, de que o mercado está em resistência, de que o mercado está com dificuldade para subir mais, cara, tô out, vendo tudo de novo, espero a queda acontecer, tento encontrar um novo fundo para depois ficar exposto no ativo. Se o mercado vier rasgando aqui para cima, se a força compradora estiver muito forte, que é algo muito difícil de acontecer exatamente nesse momento, eu vou estar exposto no ativo do mesmo jeito. Então, eu tenho a estratégia de saída para ambos os cenários. Se for para cima ou se for para baixo, eu tenho a estratégia de saída. Essa é a melhor maneira de você operar o mercado. Sempre tenha a estratégia A e a estratégia B. Olhe para o gráfico, olhe para o mercado e fala, eu vou entrar nesse ponto e se ele tomar essa direção, eu estarei exposto assim. Se ele pegar essa direção, eu estarei exposto assado. Beleza? Porque o mercado não está para peixe. Não está para peixe. O mercado está derretendo bem. Mas, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Olhando um macro, dando um zoom out aqui no gráfico,
a gente vê que a gente varou reto esse suporte aqui, com essa queda que teve. Essa queda, ela foi muito forte, muito influenciado pelo que aconteceu com a Terra Luna, porque como eu falei, a Luna Foundation tinha, se eu não me engano, 80 mil bitcoins em posse, não lembro exatamente quanto que é agora, e eles despejaram esses bitcoins no mercado para eles poderem trazer o PEG de volta para o ST. E não aconteceu, porque eles acabaram fazendo uma cagada aí no meio. Eles despejaram esse BTC em corretoras descentralizadas e as corretoras descentralizadas elas estavam com um processo de saque bloqueado e muito demorado para você fazer o saque na blockchain da Terra Luna. Então aconteceu o que aconteceu. Por isso que o mercado ele deu essa varada aqui reto, mas por conta desse despejo da Terra Luna, mas entrou uma força compradora aqui e jogou o mercado de volta para esse suporte. Por que que eu estou comprado? Porque a gente compra em suporte, vende em resistência. Isso é o básico da análise gráfica. Comprar suporte, vender resistência. Você nem precisa saber muito de análise técnica. Só você tem nesse conceito já é bem interessante. Então, estamos nesse suporte aqui do ano passado, de junho de 2021. A gente pode perder? Sim, a gente pode perder, mas é muito difícil que o mercado perca direto. O mercado ele não anda em linha reta, né? Nem para cima e nem para baixo. Claro, a gente tem um período aqui mais conturbado, que foi uma grande queda, mas você vê que em algum momento a queda para, faz um pequeno pullback para depois ela entregar mais queda. Ó, veja, sempre o mercado ele anda em ondas, ele nunca anda em linha reta. Claro que o mercado de cripto ele é mais volátil, a porcentagem é maior. A gente tem altcoins aí que durante só esse período aqui, ó, derreteram 50% e subiram 100%. É muito louco você vê isso em alguns dias, em 3 dias, 4 dias, isso tudo aconteceu por conta do market cap, né? Quanto menor o market cap, maior é a volatilidade do mercado. Mas continuamos no mesmo cenário do BTC. Eu vou enfatizar isso novamente. Estamos em período de bear market. Desde novembro do ano passado foi quando iniciou. Tem como você cravar, você falar, puta, agora iniciou o bear market? É difícil você cravar o momento que ele inicia, mas depois que você olha para trás, depois que você identifica um bear market, aí você começa a olhar para trás e saber aonde foi o topo, onde foi o all-time high e aonde iniciou o bear market. Em novembro dava para saber que isso era bear market? Não, não dava para saber que isso era bear market. Mas em dezembro e em janeiro ali, por exemplo, janeiro já era tarde, né? Em dezembro, ó, toda essa região aqui ó, foi em dezembro, já estava caracterizando que a gente poderia estar entrando em um bear market. Dava para ter certeza? Não. Como que a gente tem certeza? A gente tem certeza agora que os dados on-chain eles estão informando que a gente já está em um período de bear market. Mas você não precisa ter certeza de que é um bear market para você estar out do mercado. Você não precisa esperar ter essa certeza. É o que eu falei, você pode se posicionar. Estratégia A, estratégia B. Na minha estratégia B, por exemplo, eu achava que o mercado aqui estava subindo, a gente estava no all-time high, achava que isso daqui era um pullback para a gente buscar os 100 mil dólares. Isso era o que eu achava, estava exposto no mercado até aqui. Quando a gente perdeu esse topo daqui, que é topos e fundos ascendentes, quando a gente perdeu esse topo aqui, eu saí do mercado, porque comecei a identificar que a gente estava fazendo um topo, que a gente poderia fazer um topo mais baixo que o topo anterior, porque a gente havia perdido o topo anterior. E uma boa estrutura de alta, se ele fosse para 100 mil dólares, ele não poderia ter perdido essa região dos 52. Perdeu um topo anterior, já é um péssimo sinal. Então, eu acabei aceitando a solução B, que a solução B era, se perdesse os 52 mil, eu estava fora do mercado. Dito e feito, perdeu, retestou e o mercado entregou mais queda. Então, você precisa
ter essa estratégia sempre, 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 sempre que você estiver no mercado. Então, como eu falei, estamos em bear market. É mais difícil para você fazer grana nesse período, mas é possível. Se você é muito novato no mercado, recomendo que fique fora do mercado e só retome no mercado quando a gente cruzar a média 56. Quando a gente cruzar a média 56 e fazer um pivô confirmando o pivô. A confirmação do pivô é exatamente o momento que rompe aqui, ó, que rompe essa região. Porque se a gente vê, aqui a gente cruzou algumas vezes a média 56 para cima, mas em nenhuma delas a gente fez um pivô. Aqui o mercado deveria ter feito um pivô e aí aqui você poderia ter reentrado para ficar mais tranquilo. Isso se você é novo no mercado e não consegue analisar completamente o mercado. Se você tem uma análise, você pode sim tomar um pouco mais de risco no mercado, que é exatamente o que eu estou fazendo. Estou tomando bastante risco nesse momento, nessa entrada que eu fiz aqui, beleza? Mais risco com a mente tranquila. Vamos ver como que tá Ethereum. Ethereum segue dentro do canal, né? A gente vê que o Ethereum ele não perdeu esse canal aqui. Ó, a gente vê que esse canal aqui ele está sendo mantido, o BTC já perdeu esse canal que ele tinha, mas o Ethereum continua dentro desse canal. Padrão gráfico, mesma coisa que aconteceu no BTC. Entrou volume comprador nesse candle de reversão aqui. O candle de reversão do BTC foi mais bonito do que o do Ethereum, mas fez esse candle de reversão. Ontem deu uma segunda oportunidade para você reentrar no mercado. Hoje ele está se segurando aqui, ele vai buscar o mesmo caminho que o BTC, tentando fazer um pullback para continuar caindo mais para frente. Se fosse tomar uma entrada no Ethereum, teria tomado uma entrada ontem a 2020 e com stop a 1920, um pouquinho abaixo aqui da mínima. Claro, nunca deixo stop automático, sempre eu analiso o mercado 14 horas por dia, o tempo inteiro eu estou olhando o mercado. Então, eu prefiro não deixar o stop, analisar como que está sendo a perda, se a perda não é uma manipulação de uma própria corretora da vida. Então, eu sempre fico de olho nisso. Mas o Ethereum está com a mesma característica de querendo fazer um pullback aqui para tentar, ou para entregar mais queda lá na frente, cenário A, ou para subir mais um pouco, que é o cenário B. Então, dá sim para ficar também exposto no Ethereum, desde que tenha uma estratégia de saída abaixo dessa mínima aqui. Beleza? Solana. Solana, mesmo padrão gráfico que o BTC, só que a Solana está com uma volatilidade bem maior, né? A gente vê que desde a mínima aqui, ó, desse candle até a data de hoje, ela já subiu 62%. Claro, uma volatilidade bem maior mesmo do que o BTC. O mercado é menor. Só na data de hoje, Solana está subindo 7%. Mas veja que Solana também, se tivesse feito a entrada ontem, no mesmo momento do Bitcoin, a gente teria um stop de 19%. Então, por isso eu não decidi entrar em Solana, decidi entrar em BTC, porque meu risco de stop no BTC é menor. Minha probabilidade de gain também é menor, mas nesse momento de bear market eu não recomendo ficar exposto muito em altcoins. Porque olha só, se a gente for ver Solana, ela chegou a bater 260 dólares. Então, desde o all-time high até o fundo aqui já foi 86% de loss. Até hoje, 76% de loss. Só nos últimos dias aqui, ó, de 130, a gente teve mais 73% de
de derretimento do ativo. Então tem que ficar ligado. Não recomendo muito ficar exposto às altcoins nesse período, não. A Tron, que estava subindo aí, estava com uma bela estrutura de alta, tá perdendo essa estrutura. Tava bonita, né, Tron, na verdade. Tava bonita. Na verdade, aqui ela tá em reteste da média 56, tentando formar aqui um pivô, talvez, para entregar mais alta. Mas não acredito que ela vai conseguir entregar essa alta. Acredito que ela vai dar uma lateralizada aqui, para na hora que o BTC cair, ela cair mais. Principalmente pelo que aconteceu com a Terra Luna. Todos esses ativos, a Waves, que seguia o mesmo caminho, né, da Terra Luna, ó, você vê que o derretimento foi bizarro. Você vê que o derretimento foi muito forte mesmo nos últimos dias aí, ó. Se a gente pegar a Waves, quem entrou aqui, ó, recentemente, dia 30 de março, tomou quase 90% na cabeça. Então tem que tomar muito cuidado com as altcoins nesse período. Não dá para ficar exposto em altcoins. A VAX, a gente tem um pé atrás aí com a VAX, por conta pode ter um despejo aí na rede. A Luna Foundation, eles têm a VAX no Tesouro, e eles podem despejar esse AVAX a qualquer momento para tentar restituir algumas pessoas do protocolo, tal. Então possa ser que ainda tenha uma queda maior aí na AVAX nos próximos dias. Tá feia demais a estrutura gráfica dela, então não recomendo ficar nem um pouco exposto nesses ativos no momento, beleza? SDAO tá derretendo também, ela bateu aqui, ela retestou o fundo dela aqui, né? Fundo de 0,07 ali, mais ou menos, 0,69, 0,7. Retestou esse fundo, acredito que ela possa subir para depois entregar mais queda. E aí eu não fico exposto nesses ativos porque a maior probabilidade, mesmo no BTC, a maior probabilidade agora... Calma aí, que esse é o gráfico que eu uso no meu dia a dia. A maior probabilidade agora é do mercado entregar mais queda. Essa é a probabilidade do mercado. Então, aqui eu estou tomando um alto risco já, porque a maior probabilidade é a qualquer momento o mercado entregar mais queda. A gente está em um bear market, onde tem muito mais força vendedora do que compradora. Isso pode derrubar o mercado a qualquer momento, derrubar mais o mercado. Então, por isso, eu já estou tomando muito risco, me expondo nos ativos mais seguros, que seria o BTC, que seria o Ethereum, que seria eu diria ali, depois do Ethereum, a gente tem até o top 10. Abaixo do top 10, cara, esquece. É muito difícil mesmo você ficar exposto nisso, porque o risco está muito alto. Beleza? Dando uma olhadinha aqui no S&P, S&P está com a mesma característica, né? Característica de reversão. Ele tocou nesse topo aqui de 2021, então segurou aqui como suporte, tá voltando lá, retestando esse suporte como resistência agora, né? Vamos ver se ele vai respeitar, ó, já tá vendo que já teve uma pressãozinha vendedora aqui, então essa região aqui, essa região vai ser uma resistência para o S&P, vamos ver se ele consegue superar essa resistência. Se ele superar, vai acabar estimulando todo o mercado a subir um pouco mais para depois entregar mais queda. Mas veja que o S&P também está bem longe da média 56. Então ele tem espaço aí para subir mais. É o que eu sempre falo, o ativo ele tende a afastar da média e a voltar para a média. Ele afasta da média, volta para a média. E ele fica nisso tanto no bear market quanto no bull market. A diferença é que uma hora ele está acima da média, no bull market ele está acima da média e no bear market ele está abaixo da média. Então veja, ele sempre tende a tocar na média. Por conta disso, isso me estimula a ficar um pouco mais exposto. Beleza? Vendo a Nasdaq
Nasdaq abriu com gap de alta hoje. Gapzinho de alta aqui. Nasdaq acabou de abrir. 10 horas aqui, abre 9h30. Tá, Nasdaq acabou de abrir, tá com um gapzinho aqui de alta. Vamos ver como que o mercado vai seguir hoje. Dá para tomar decisões com candle em andamento? Não dá para tomar decisões com candle em andamento. Ontem, claro, sempre tem a exceção, né? Tudo tem exceção na vida. Por que eu entrei no candle em andamento ontem? Algo que eu não faço. Porque pelo meu setup eu deveria ter entrado aqui. Como eu perdi a oportunidade de entrar aqui, quando o preço chegou próximo daqui, eu entrei. Porque eu vi como uma segunda oportunidade de eu entrar naquele mesmo preço. Por isso que eu entrei. Mas o ideal é esperar o fechamento dos candles. Então, é legal que esse candle feche hoje perto da máxima ou acima da máxima desses dois candles anteriores aqui. O mercado não pode dar uma fraquejada, é o que eu falei. Se a gente vai fazer um pullback, que esse pullback ele seja feito com uma força compradora, porque se a gente tiver muita resistência, se a gente tiver força vendedora nesse pullback, esquece. O mercado vai derreter um pouco mais. Então tem que entrar força compradora nos próximos dias. Hoje tem que entrar, amanhã tem que ter força compradora aqui também, porque se hoje não entrar, se amanhã não entrar força compradora, e se até depois da manhã não entrar força compradora, ficar nesse lenga-lenga, esquece. Eu saio do mercado no 0 a 0 ali mesmo e espero para ver o que vai acontecer, porque no meu cenário A é que entre força compradora para fazer esse pullback para depois entregar mais queda. Beleza? Tomar uma água aqui. Bom, graficamente é isso. Vamos dar uma olhadinha nos dados on-chain. Esse gráfico eu vou falar depois. Supply in Profit continua caindo. Na verdade, subiu um pouquinho, né? O mercado está subindo, subiu um pouquinho. Mas a gente está ali na região dos 55, 60. É o que eu venho falando em todos os vídeos dessa semana. Fundo de bear market, queremos que a gente entre abaixo da região de 50% em profit, porque isso historicamente indica que o mercado bateu fundo. Ainda não temos indicativos de fundo nos dados on-chain, então por isso que eu acredito que a gente possa cair até 20 mil ainda, porque em 20 mil todos os gráficos on-chain eles vão entrar em uma região de fundo, aí fica mais interessante. Então supply in profit continua caindo, quero ver ele chegando a 50 para poder pesar a mão. O Realized Profit Loss, a gente teve uma pequena realização de prejuízo ontem. Cadê? Calma aí que aqui é o meu finalzinho. A gente teve uma pequena realização de prejuízo ontem, a galera já deu uma assustada já só com esse candlezinho de ontem. A galera já deu uma assustada já e já realizou prejuízo. Eu gosto de entrar no mercado quando a gente tem bastante realização de prejuízo dessa maneira aqui, como foram nos 2 últimos dias. Por que eu deveria ter entrado no candle de reversão? Porque era um candle de reversão graficamente, teve um grande volume, teve grande realização de prejuízo, a gente teve esse despejo da Luna Foundation, que foi um fato também do colapso da Terra Luna. Então tudo isso me indicava para eu poder entrar no mercado. Como eu não consegui entrar, que estava viajando, eu entrei nessa segunda oportunidade, na oportunidade que foi de ontem, que já tinha uma galera realizando prejuízo. Beleza? Então, seguimos aqui nessa última grande realização de prejuízo nos últimos dias. O mercado deve dar uma contraída na volatilidade nesses próximos dias. Beleza? O NUPL finalmente entrou na região com essa queda, essa grande queda que a gente teve, entrou na região de Fear. Isso indica que realmente a gente está entrando, a gente está em um bear market. Você vê que no ano passado, quando a gente teve a queda ali de junho, a gente não entrou em Fear, a gente só perdeu um pouco do alvoroço, né, da ganância da galera e da euforia também. E depois o mercado retomou um pouco, foi para o all-time high, mas
agora que a gente entrou nesse período de fear. Esse gráfico aqui tem que bater lá em capitulação. Enquanto não bater lá em capitulação, pode acontecer de ser fundo do mercado antes de bater em capitulação? Pode tudo acontecer nesse mercado. A gente não tem controle do mercado. Tudo que a gente faz é uma análise com uma probabilidade. E essa probabilidade nunca é 100%. Pode acontecer? Pode acontecer. Historicamente, a gente vê que nos bear markets a gente sempre bateu em capitulação. Pode ser que esse bear market a gente não bata? Pode ser que sim. É por isso que você não pode tomar decisões pautadas em um dado só, em uma informação só. Tem gente que olha só a carteira de baleias, tem gente que olha só o candle, só um gráfico. Você tem que olhar várias coisas para você ter mais informação e tomar uma decisão mais racional. Então, eu não vou esperar esse gráfico bater em capitulação para eu achar o fundo, não, porque é muito difícil você achar o último fundo, o preço mais baixo ali, mas achar uma região de platô aonde o mercado não vai ceder mais, que aí você pode entrar mais pesado para esperar o próximo bull market, beleza? Então a gente está em período de fear, mas que ainda tem espaço para a gente chegar em capitulação. Acredito que sim, que esse gráfico possa entregar mais queda ainda, beleza? Olhando aqui o MVRV Score, que é Market Value Realized Value, se o preço está subvalorizado ou se está sobrevalorizado. A gente vê que quando está nessa região de zero aqui, o preço está subvalorizado. Então a gente tem o valor do ativo muito barato. Isso a gente falando para o BTC. Significa que abaixo de zero, o valor do ativo ele está muito barato para o valor real do ativo, pautado no MVRV, né, que é o valor de mercado versus a realização de mercado. Pautado nisso, eles conseguem nos indicar se a gente está subvalorizado ou sobrevalorizado. Chegou na região vermelha aqui, é momento que está muito esticado o preço, que possa ser que o mercado entregue uma queda aí nos próximos dias, beleza? Então a gente está chegando próximo dessa região de zero, é o que eu estou falando. O mercado precisa derreter mais um pouco, que é buscar, a gente já bateu os 25 mil ali nessa queda. Vamos só dar uma olhada aqui. Deixa eu jogar no gráfico semanal, só para ficar mais fácil aqui. Ó, a gente bateu essa mínima. Essa mínima aqui foi os 25. Se a gente buscar os 20, que é uma queda aqui da mínima de... Se a gente puxar os 20 aqui, mais uma queda de 20%, considerando da data de hoje, se a gente tiver uma queda aí de mais 35%, todos esses gráficos eles vão indicar essas regiões de subvalorização, de capitulação, de fundo de mercado, todos esses gráficos vão indicar isso. Por isso que eu acredito que o mercado possa buscar ainda os 20 mil dólares. Não os 20 mil exatamente, mas próximo dessa região. Acredito que a gente pode descer mais do que os 25. Beleza? Então, MVRV é isso. Um outro gráfico que esse daqui eu nunca comentei com vocês, mas é um gráfico que indica um pouco de uma tendência de acumulação ou distribuição. Você vai ver que esse gráfico, quando a gente tem esse roxo, essa cor mais escura, que chega até quase no preto, a gente tem uma maior acumulação. Quando a gente está mais amarelo, a gente tem uma maior distribuição. O que isso acontece? Acontece que ele pode nos indicar topos e fundos de mercado. Claro que a gente tem isso o tempo inteiro, é o que eu falo. Não dá para você ter isso, um dado só como parâmetro para você tomar decisões. Por exemplo, sempre tem uma acumulação na subida do mercado. Sempre no bull market a gente tem uma acumulação, depois a gente tem uma distribuição. O amarelo ou é distribuição ou é falta de acumulação. Não é exatamente uma distribuição, pode ser uma falta de acumulação. Mas a gente vê que a gente sempre tem acumulação na subida e a gente também sempre tem
acumulação nas regiões de fundo. A gente teve uma acumulação nessa região aqui dessa última queda do all-time high ali dos 70 até os 50 e poucos, porque também foi um fato novo do mercado, um topo duplo. A gente nunca teve um topo duplo no mercado. Mas isso daqui é uma informação interessante de que nos últimos dias, com essa queda, a gente teve uma pequena acumulação aqui nessa região dos 25 e dos 30 mil dólares, que é até a data de hoje. Ou seja, é um enfraquecimento dessa força vendedora no mercado. A gente tem uma acumulação, significa que as pessoas estão mais segurando o ativo do que vendendo o ativo. Colocando tudo isso no contexto, é mais uma informação que me faz acreditar que a gente possa ter um pullbackzinho aí nos próximos dias, para depois a gente entregar mais queda pela frente. Beleza? Então, dito tudo isso, considero que estamos em um momento muito cauteloso, que a maior probabilidade é de você perder dinheiro durante esse período, mas que você consegue sim surfar umas pequenas altas aí durante esse período. Eu estou exposto, eu tenho o meu gerenciamento de risco, como eu falei, estratégia A, estratégia B. Beleza? Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho, me ajuda que eu te ajudo nessa jornada. Valeu, um forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!